Viva, caras e caros amigos! Então hoje o lugar de memória que escolhemos para vocês é a Praça da Galiza, no Porto. Esta grande praça, em constante transformação, e aliás ao longo do tempo nós verificamos que ela tem aqui um conjunto de edifícios envolventes que acrescentam de cada tempo a sua memória. Ainda agora que lhes estamos a falar, estão aqui a decorrer as obras de construção da estação de metro da Galiza. Isto recorda absolutamente uma ligação muito importante entre a cidade do Porto e a hoje região autónoma da Galiza, em Espanha, parte do Reino de Espanha, e com quem existem relações ao longo de séculos, eu diria até mais de um milénio. Isto porquê? Porque a nossa língua, o português, que como sabem vem do nome da cidade do Porto, Porto Cale, não é? Nós começamos por ser um condado portucalense e a partir daí é que nos transformamos em reino. A nossa matriz linguística é exatamente a mesma, o galego-português. Enquanto que o galego se transformou numa língua essencialmente identitária e regional, o português acabou por crescer mais, não só porque foi exportado depois para os 4 continentes, além do continente europeu, mas também pelo contacto que houve com diferentes povos. Basta recordar, além dos povos africanos e dos povos brasileiros, a Índia, o Japão, a China, com tantas cambiantes e diferenças, e por isso as línguas, a partir de determinada altura, mudaram radicalmente, não é? Podemos encontrar, talvez, o século XIII, com o nosso rei Dom Dinis, de quem já falamos, como um ponto de viragem e de referência muito importante nessa autonomização do português face ao galego, mas as ligações foram sempre muito próximas. Foram sempre muito mais as pontes, e podemos ver aqui, por exemplo, a ponte de Valença do Minho, que nos liga aos nossos irmãos galegos, formando hoje a Eurocidade de Valença e Tui, do outro lado. Mas é preciso recordar que Tui fazia parte do Reino de Portugal, ainda no reinado de Dom Afonso Henriques. E só em pleno século XIII é que Portugal desiste da sua reivindicação territorial sobre Tui e todo o seu condado. Porquê é que estamos a falar sobre tudo isto aqui, neste lugar e neste momento? Estão a ver aqui junto a mim a estátua da poetisa Rosalía de Castro, de quem, aliás, a Rádio Transforma recentemente, no programa Poetas do Mundo, falou. Uma poetisa da transição do século XIX, depois já com influência também no século XX. Não vou deter-me muito sobre ela, vejam o programa, mas vou dizer o seguinte: o facto dela estar aqui não é casual. A homenagem às letras galegas é também uma homenagem às letras portuenses e portuguesas, dadas as ligações privilegiadas que vimos. Não há língua sem ensino, não há cultura sem educação. E é por isso que também atrás de nós está o Liceu Gomes Teixeira, uma instituição importante e prestigiada da história da educação na cidade do Porto. Como podem ver, tem traços arquitetónicos modernistas próprios da época do Estado Novo. Aliás, encontramos ali aquelas 2 figuras que estão junto daquela bandeira nacional, que são representações típicas do corporativismo salazarista, que, como sabem, traduziu aquilo que era, no seu entendimento, as forças orgânicas da sociedade portuguesa de então, anos 30, anos 40 e daí em diante. Evidentemente que o Liceu homenageia a figura de Gomes Teixeira, que também é homenageado mais acima na cidade com a Praça Gomes Teixeira, e isso acontece porque a ligação à história da educação é importante. Já agora sobre isto, eu depois vou dar-lhes uma sugestão bibliográfica para os mais curiosos e para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais isto.
Do lado lá da rua, encontramos a Escola Industrial Infante Dom Henrique. Também concebida durante o século XX, um complexo enorme, do qual estamos a ver também registros fotográficos antigos, com as suas oficinas, com os seus vastos espaços letivos, mas também armazéns e tudo aquilo que era importante para o ensino técnico. E é preciso dizer que o ensino técnico em Portugal começa fortemente no século XIX, com a grande reforma do ensino que é feita por Passos Manuel em 1836, quando assume a chefia do governo naquele que é conhecido como o governo setembrista, isto porque tomou posse precisamente em setembro de 1836. O setembrismo foi uma corrente, digamos, mais à esquerda dentro do liberalismo português e procurou que a educação fosse a sua grande bandeira em termos de reforma. Desta reforma surgiu, é preciso recordar, também a Academia Politécnica, que hoje é a reitoria da Universidade do Porto, que todos conhecem, na Praça dos Leões, precisamente Gomes Teixeira. Muito interessante também dizer, a propósito da Escola Industrial Infante Dom Henrique, que o nome é mais que evidente do seu patrono. Supostamente, devido ao seu nascimento na cidade do Porto, como sabem, no ano de 1394, é um aspecto ainda hoje interessante de analisar. Nós temos inclusive um edifício no lugar dos banhos, em São Nicolau, que é a Casa do Infante, hoje sede do Arquivo Histórico Municipal do Porto, que aqui mais uma vez homenageamos pelo seu papel cultural na cidade e que tem, aliás, um núcleo interpretativo que eu convido todos os nossos ouvintes e espectadores a visitarem. Falamos um pouco sobre ligação Portugal-Galiza, também falamos sobre educação e história da educação e por isso mesmo será importante que se perceba que a cidade do Porto, desde o período monárquico até o período republicano e depois no Estado Novo, no fundo esta triangulação que fazemos por estes espaços, vai afirmando o seu papel na defesa da educação e da cultura. Se consultarem o trabalho do professor Luís Alberto Marques Alves, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e ele dedicou-se fortemente sobre o arranque do ensino industrial em Portugal e a sua consolidação. É um debate, aliás, que ainda hoje fazemos, a importância de formar bons técnicos, bons profissionais que saibam, de forma aplicada, recorrer a um conhecimento especializado. Em frente a nós temos o complexo da Mota Galiza, que nem sempre foi assim. Só há muito pouco tempo é que o é. Porque, antigamente, os mais antigos lembrar-se-ão, estava aqui o complexo da CUF, do qual estamos a ver o projeto e também alguns registros. Era um espaço industrial da maior importância e que fez também as delícias de muitos daqueles mais antigos que por aqui andaram. A praça está em constante transformação e os lugares de memória, nunca se esqueçam, não são lugares de passado, são lugares de passagem, de presente e de futuro, onde nós podemos fruir, como neste magnífico jardim onde me encontro, a falar convosco, mas também onde, além de respirarmos o ar, podemos sentir ainda a essência dos vários períodos históricos que nos vão visitando. Por favor, sempre que quiserem, nas nossas caixas de comentários, contamos com a vossa opinião, com as vossas sugestões, para que o programa, e em nome da equipa que o faz, da Sara, da Ana, do Joaquim e de mim próprio, possamos cada vez mais ir ao encontro das vossas expectativas e do vosso interesse pela história e por aquilo que de facto a todos nos envolve e caracteriza, que é a nossa cultura. Muito obrigado e até ao próximo episódio.